Neste vídeo, revelaremos o poder do sal como arma espiritual na guerra espiritual. Vamos apresentá-lo de forma clara e fácil de entender para que você possa entender a maneira mais pura e precisa de usar o sal. Fique ligado. Você sabia que existem 3 maneiras de usar o sal para quebrar todas as maldições e lhe trazer bênçãos abundantes? Você já se perguntou por que Jesus disse a seus discípulos que eles eram o sal da terra? Não perca um momento, porque no final do vídeo revelarei a resposta. Estou certo de que ficareis maravilhados com o poder oculto do sal como arma espiritual no vosso caminho espiritual. Primeiro, devemos reconhecer uma verdade absoluta: tudo foi criado por Deus, por meio dele e para ele. Nada existe à parte de sua vontade. Isso implica que Deus criou o sal não apenas como um mero elemento material, mas com um propósito espiritual. O sal carrega valores e significados profundos, tanto espiritualmente quanto na vida cotidiana. Deus dotou o sal de propriedades especiais para que possa ser usado não apenas para preservação e purificação, mas também para simbolizar fidelidade, pureza e proteção espiritual, de acordo com seu plano e vontade. Em Gênesis vemos que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O sal, um mineral natural, também foi formado naquele momento da criação. Muitas vezes, a igreja raramente discute como Deus deu autoridade não apenas aos humanos, mas também a elementos naturais, como plantas, animais e minerais. Cada elemento do universo tem um propósito divino. Pense no fogo e na água. O fogo tem o poder de destruir tudo o que toca, enquanto a água tem o poder de dar vida. Da mesma forma, o sal tem o poder de temperar e preservar. O fogo destrói, a água dá vida, o sal conserva e purifica. Todos são ferramentas nas mãos do Todo-Poderoso. Pense profundamente. Cada elemento neste mundo serve a um propósito divino específico. Assim como o sal preserva os alimentos de estragar, não é também um símbolo de proteção e preservação de nossa fé em provações difíceis? Esses elementos naturais não são apenas componentes físicos, mas também carregam mensagens espirituais do Criador, ajudando-nos a reconhecer sua presença e poder em todos os aspectos de nossas vidas. Quero fazer uma pausa por um momento e encorajá-lo a compartilhar suas próprias experiências com o sal nos comentários. O testemunho de outros cristãos pode ser uma grande fonte de inspiração e força para aqueles que buscam consolo e encorajamento. Muitos encontraram alívio, até mesmo cura, através do uso do sal em sua jornada espiritual. Por exemplo, uma irmã contou sobre a mudança milagrosa em sua vida depois de ungir as mãos com sal. E quanto a você? Você se sente mais tranquilo e à vontade quando combina sal com oração? Compartilhe sua história conosco sobre como Deus trabalhou em sua vida através deste poderoso mineral. Não hesite, porque sua história pode ser uma grande inspiração para muitos outros. Agora, continue assistindo ao vídeo. Os antigos acreditavam que o sal tinha poderes mágicos. Não apenas preservava a carne e dava sabor aos alimentos, mas também era usado como forma de moeda na Roma antiga, onde os funcionários eram pagos em sal, daí a palavra salário. Jesus costumava usar parábolas para ensinar, mas nem tudo era simbólico. Óleo, pão e vinho desempenham um papel sagrado na fé cristã. Então, por que aceitamos o óleo sem questionar, mas hesitamos em falar sobre o poder do sal? Algumas pessoas pensam que o sal é algo associado ao mal, usado em rituais sombrios. Esta é uma mentira do inimigo. Lembre-se de João 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo quer roubar a verdade sobre o sal. Enquanto o espírito se manifesta no físico, Deus usa o que ele criou para realizar sua vontade. Considere o exemplo do óleo de unção.
O óleo é mencionado mais de 20 vezes na Bíblia e foi usado no Antigo Testamento para ungir os sumos sacerdotes e o tabernáculo, marcando-os como santos e dedicados a Deus. Você pode ver isso em Levítico e Êxodo, mas os judeus eram estritamente proibidos de copiar a receita do óleo de unção para uso pessoal, conforme mencionado em Êxodo 30. A receita do óleo de unção, que incluía mirra, canela e outros ingredientes naturais, não tinha poder sobrenatural próprio. O poder não veio do óleo em si, mas da obediência a Deus e da realização de rituais sagrados de acordo com a sua vontade. Então, se Deus ordenasse que você ungisse, você obedeceria. Também precisamos pensar profundamente sobre isso. Deus nos chama a usar o que Ele criou para o propósito pretendido. Se Ele nos diz para usar óleo, nós o fazemos. Então, por que não fazer o mesmo com o sal? Estamos negligenciando uma ferramenta poderosa que Deus nos deu. O sal, como o óleo, tem um lugar sagrado quando usado de acordo com a sua vontade. Mateus 5 diz: "Vós sois o sal da terra." Essa é uma declaração poderosa que não podemos tomar de ânimo leve. Não devemos deixar que o inimigo nos roube essa verdade. A verdade sobre o papel sagrado que o sal desempenha em nossas vidas e no plano de Deus. O sal, há muito conhecido por sua capacidade de preservar e purificar, também é um poderoso símbolo da proteção e preservação da fé. Uma arma espiritual que Deus deu a seus filhos. No entanto, nosso inimigo, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, sempre procura distorcer as coisas boas que Deus criou. Não podemos deixar que esse engano roube o que Deus nos deu. No Novo Testamento, a unção com óleo é mencionada apenas 4 vezes, mas cada vez carrega significados profundos de adoração e cura. Em Lucas 7, vemos Maria ungindo os pés de Jesus com óleo, como um ato de adoração, com grande humildade e respeito. Este não é apenas um ritual físico, mas também uma expressão de amor espiritual. Em Tiago 5, os presbíteros da igreja são chamados a ungir os enfermos com óleo e orar por cura. Essa ação demonstra obediência e confiança no poder de Deus, que através do uso de elementos materiais, Ele pode transmitir cura espiritual e física. Além disso, em Hebreus, Deus ungiu Jesus com o óleo da alegria, confirmando que seu trono durará para sempre. Essas ações, desde ungir os enfermos com óleo até ungir Jesus com óleo, mostram que Deus usa elementos materiais para cumprir seus propósitos espirituais e vontade divina. Esses exemplos não são meros símbolos, mas demonstram o fato de que a matéria pode ser transformada por Deus e usada como um meio de demonstrar seu poder. Considere a história de Moisés e a vara. Deus capacitou um objeto humilde, a vara na mão de Moisés, para demonstrar seu grande poder ao povo de Israel. Quando Deus perguntou a Moisés: "O que você tem na mão?" Moisés respondeu: "Uma vara." Deus disse: "Jogue-o no chão." E quando Moisés fez isso, a vara se transformou em uma cobra, um sinal claro do poder de Deus, para que o povo acreditasse que Deus havia aparecido a Moisés. Com isso, vemos que Deus pode usar as coisas mais simples para demonstrar seu imenso poder. Não é a vara que tem o poder, mas a presença de Deus, que transforma a vara em um símbolo do poder divino. Os profetas do Antigo Testamento usavam objetos como água, sal, óleo, mantos e varas em seus atos proféticos. Esses objetos não eram adorados, mas eram instrumentos para manifestar a vontade e o poder de Deus. Através do uso dos profetas, as coisas cotidianas se tornaram meios para realizar milagres e sinais para Deus. Eles entenderam que o uso de elementos materiais em um contexto sagrado não os tornava divinos, mas, em vez disso, demonstrava sua obediência e fé em Deus. Tudo o que discutimos é baseado na Bíblia. Nada foi alterado ou distorcido. É simplesmente a palavra de Deus.
Mas o inimigo é um usurpador, sempre procurando distorcer e corromper as coisas boas que Deus criou. Em muitas partes do mundo, as pessoas ainda associam o sal à má sorte ou feitiçaria e acreditam que o sal pode ser usado em rituais sombrios. Isso é simplesmente um engano do inimigo, uma maneira de perdermos de vista a verdade sobre o poder e o significado sagrado do sal. Embora as bruxas usem sal para amaldiçoar, devemos lembrar que o sal não pertence às trevas, mas é uma poderosa ferramenta de luz quando usado de acordo com a vontade de Deus. Não podemos negar o fato de que existem pessoas más e más. Ações que não são guiadas pelo Espírito Santo e pela Bíblia são magia negra. O inimigo, como usurpador, sempre imita e corrompe o que Deus criou. Ele tenta usar ferramentas sagradas como o sal para servir a seus próprios propósitos malignos. No entanto, nós, como filhos de Deus, devemos estar alertas e firmes. Deus nos deu sal, não apenas para preservar e temperar os alimentos, mas também como um símbolo de preservação da fé, purificação espiritual e proteção contra os poderes das trevas. Não devemos ignorar ou subestimar uma ferramenta tão poderosa em nossa jornada espiritual. Quando Deus nos chama para usar óleo para unção e santificação, obedecemos. Então, por que não fazer o mesmo com o sal? O sal, como o óleo, tem um lugar sagrado quando usado de acordo com a vontade de Deus. Lembre-se de que tudo o que Ele criou tem um propósito, e o sal não é diferente. Faz parte do grande plano de Deus para proteger e preservar nossa fé em meio às provações da vida. Em Mateus, capítulo 4, vemos a cena memorável em que Satanás tentou tentar Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo. Esses reinos foram originalmente dados ao homem por Deus, mas por meio da desobediência, o homem perdeu seu poder e permitiu que Satanás os assumisse. Satanás levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe toda a glória dos reinos do mundo e disse: "Tudo isso eu te darei, se te curvares e me adorares." No entanto, Jesus rejeitou a tentação, afirmando que o verdadeiro poder pertence somente a Deus. Reflitamos profundamente. Estamos conscientes de que o inimigo está constantemente procurando corromper o que é sagrado? Estamos usando as ferramentas que Deus nos deu com reverência e senso de propósito? Tudo o que fazemos, cada pequena ação, pode refletir a conexão entre o material e o espiritual. Somos chamados a usar as ferramentas espirituais que Deus nos deu com fé e obediência, como Efésios 6 nos lembra. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Um exemplo poderoso de Deus, usando elementos materiais para realizar sua justiça, é a história de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19. Ló, em sua busca de prazeres terrenos sem a orientação de Deus, escolheu viver entre a depravação dessas cidades. O pecado e a depravação sexual tornaram-se tão desenfreados que Deus decidiu puni-los. Quando Ló e sua família foram salvos, sua esposa, porque ela desobedeceu e olhou para trás para a cidade destruída, foi transformada em uma estátua de sal. Aqui, o sal não é apenas um símbolo de purificação, mas também uma ferramenta que Deus usa para demonstrar sua justiça. Não foi Satanás, mas Deus quem usou o sal, um mineral que ele criou, para impor a justiça. Isso nos lembra que até mesmo os elementos materiais deste mundo podem se tornar ferramentas poderosas quando os usamos de acordo com sua vontade e orientação. O mundo material não é separado do espiritual, mas faz parte de um plano divino maior, onde tudo o que Deus criou tem um significado e propósito profundos. Somos chamados a viver pela fé,
usando as ferramentas que Deus nos deu com sabedoria e reverência, sabendo que mesmo os menores elementos podem se tornar veículos para o poder de Deus. Em Levítico 2 diz: tempere todas as suas ofertas de cereais com sal. Não omita o sal da aliança com o teu Deus da tua oferta de cereais. Acrescentarás sal a todas as tuas ofertas. Deus ordenou aos israelitas que borrifassem sal em todas as ofertas, sem exceção. O não omitido enfatiza a importância e a permanência dessa prática para eles. O sal não era usado apenas para preservação, mas também para purificação, ajudando a filtrar as impurezas e tornar a oferta santa aos olhos de Deus. Esta passagem revela uma qualidade importante do sal, a purificação. Em Crônicas lemos: não sabeis que o Senhor, Deus de Israel, deu o reino de Israel a Davi e a sua descendência por aliança de sal para sempre? Deus estabeleceu uma aliança eterna com Davi com sal, um objeto simples, mas significativo. Isso mostra outro atributo do sal, a eternidade da aliança. O sal não é apenas um mineral, mas também um símbolo de um compromisso duradouro e eterno entre Deus e seu povo. Vemos que o sal carrega 3 qualidades principais no reino espiritual: purificação, aliança e poder punitivo. Essas qualidades não se limitam ao mundo físico, mas se estendem profundamente ao reino espiritual, representando a conexão entre os humanos e Deus. Mas por que as bruxas usam sal em seus rituais malignos? É porque eles estão cientes do poder sagrado que o sal simboliza. O sal, criado por Deus Todo-Poderoso, não apenas transcende a fronteira entre os mundos físico e espiritual, mas também carrega em si 3 poderes especiais. Se mal utilizado, pode se tornar uma ferramenta que causa danos. O inimigo sabe que, quando o sal é usado corretamente, pode ser uma arma poderosa contra ele. Considere o seguinte: o que Deus criou para purificar, proteger e fortalecer a aliança sagrada pode ser usado e distorcido pelo inimigo para causar danos. No entanto, o poder do sal, quando usado de acordo com a vontade de Deus, é uma demonstração clara de seu poder nos mundos físico e espiritual. O inimigo sempre tentou fazer com que os cristãos e o mundo acreditassem que o sal é uma ferramenta do diabo, usada apenas por bruxas e em rituais sombrios. Mas hoje você verá a verdade. O sal não é uma ferramenta antiga e desatualizada ou algo que só existia no Antigo Testamento e foi esquecido. Pelo contrário, a aliança do sal que Deus estabeleceu é eterna. Se os cristãos pararam de usar o sal corretamente, é apenas porque foram enganados pelo inimigo de maneira sutil e astuta. Mas hoje você pode se levantar e dizer basta a essas mentiras. Hoje é o dia da iluminação e a verdade é revelada. Louvada seja a glória de Deus. O sal, como símbolo sagrado, não é apenas uma ferramenta material, mas também carrega um profundo significado espiritual, um testemunho da eternidade de sua aliança. Ao começarmos nosso estudo do sal na Bíblia, encontramos a imagem da esposa de Ló sendo transformada em uma estátua de sal, uma história que está intimamente ligada à destruição de Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 está escrito: seus descendentes e os estrangeiros que vierem de longe, quando virem as pragas e as doenças que o Senhor trouxe sobre aquela terra, verão enxofre e sal, consumindo toda a terra. Não dará fruto e não crescerá ali erva, como a destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu na sua ira e ira. O enxofre e o sal tornaram-se símbolos de uma maldição sobre a terra, impedindo a vida e o crescimento. O sal, junto com o enxofre, foi usado para destruir o que existia. Mas por que os feiticeiros usariam sal em seus rituais malignos? Porque eles entenderam o poder original do sal na administração da justiça.
O que Deus usou para realizar a justiça e a purificação, agora está sendo usado pelo inimigo contra seus filhos. Não é que o sal seja mau, mas que abandonamos o uso das ferramentas sagradas que Deus nos deu. O sal é nossa herança espiritual, uma poderosa ferramenta profética. Não devemos deixar que o inimigo tire esse poder. É hora de restaurar o significado e o poder que o sal tem em nossa fé, para que não seja mais uma arma nas mãos do maligno, mas seja devolvido ao seu devido lugar, uma ferramenta dada por Deus para purificação e proteção. Se você é realmente um filho de Deus, não precisa ter medo quando ouvir falar de um feiticeiro usando sal em sua casa, empresa ou trabalho. Você tem o poder do próprio Deus de cancelar toda feitiçaria e maldições. Em Sofonias capítulo 2 está escrito: portanto, como vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um campo de urtigas, uma poça de sal, uma desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. O sal aqui está associado com a destruição de Sodoma e Gomorra, bem como com Moabe e Amon. Moabe e Amon eram descendentes da relação incestuosa entre Ló e suas filhas, um ato que ocorreu após a queda de Sodoma e Gomorra. Dessa depravação vieram duas nações, Moabe e Amon, que estavam constantemente em guerra com a nação de Israel. A depravação sexual trouxe maldições que duraram gerações. Hoje, muitas pessoas não entendem por que suas famílias enfrentam sérios problemas, desde casamentos fracassados até violência doméstica. A raiz desses problemas pode estar no comportamento imoral de seus ancestrais. Os efeitos do pecado não afetam apenas uma pessoa, mas podem ser transmitidos de geração em geração. Muitas vezes não entendemos por que há sofrimento em nossas famílias, por que nossos filhos não têm casamentos duradouros, ou por que há comportamento imoral nos lares dos cristãos. Mas quando olhamos profundamente para a raiz do problema, vemos que as consequências do pecado podem ser duradouras, mas o poder e o perdão de Deus podem nos libertar de toda maldição e trazer cura para nossas famílias e nossa geração. Esta é certamente uma situação triste. A causa pode ser a degeneração genética através dos atos imorais de nossos ancestrais. Para libertar seus descendentes dessas maldições, Sofonias mostrou a saída. Ofereçamos o sal consagrado ao Senhor e rezemos juntos. Pai, Deus de Israel, agradeço-te por me encontrares e me dares a tua palavra. Por favor, perdoe os pecados da minha família, dos meus avós e dos meus pais. Por favor, perdoe meus pecados. Hoje, ofereço este sal consagrado em seu altar, por favor. Remova todo o mal que pesou sobre minha família por gerações. Por favor, lave os pecados e deixe a verdade reinar, como você destruiu os pecados de Sodoma e Gomorra. Por favor, dê-me justiça, piedade e misericórdia, que seu amor e misericórdia fluam através de minhas gerações, no poderoso nome de Jesus. Amém. O sal é um dos raros elementos da Bíblia que é usado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É uma arma poderosa que Deus deu a seus filhos, mas também é usada contra nós pelo inimigo. Mas não tenha medo. Jesus disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal perde sua salinidade, como pode ser restaurado? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisoteado. O sal na Bíblia não é apenas um elemento físico, mas também carrega um significado espiritual, como um símbolo de bênção e um sinal de julgamento. O Salmo 107 diz: ele transforma os rios em deserto, as fontes de água em terra seca e a terra fértil em deserto de sal, por causa da maldade dos que nela habitam. O sal, neste caso, é um sinal de julgamento e punição pelo pecado. Os cristãos muitas vezes estremecem com a ideia de usar sal em rituais, e com razão, pois o amor e a compaixão devem sempre nos guiar.
Mas os filhos de Deus também precisam entender que há momentos em que devemos usar o sal como arma na guerra espiritual, e há momentos em que devemos usá-lo como símbolo de paz. O sal é uma arma de guerra e paz. E aqui enfatizamos o poder do sal como uma ferramenta poderosa na guerra espiritual contra o inimigo. O exército nasceu para proteger a nação, apenas mobilizado quando o inimigo ameaça o território. Quando o país está em paz, o exército ainda está pronto, não negligente, não adormecido. Na guerra espiritual, o inimigo está constantemente atacando o território daqueles que seguem a Deus. E nesta batalha, o sal não é mais um mineral comum, mas se torna uma arma sagrada para lutar e destruir o inimigo. Consagre o sal a Deus e aspergie-o em sua casa, em sua vizinhança e até em toda a sua cidade. Agora, convido-os a orar com o poder que Deus lhes deu. Pai, Deus de Israel, hoje tomo este sal da aliança e o espalhei por toda parte, em minha casa, meu bairro, minha cidade, minha igreja, para destruir toda a obra do inimigo, toda forma de feitiçaria, toda forma de idolatria. Eu cancelo todos os acordos que os ímpios e os feiticeiros fizeram com esta terra. E eu lhes dou um ultimato. Se eles não se arrependerem de seus pecados, trarão destruição sobre si mesmos nas mãos do vivente. Em nome de Jesus, eu amarro o forte e todo espírito de vingança que quer lutar contra mim e minha família. Deste dia em diante e para sempre, o mal nunca mais se levantará. Em nome de Jesus, eu declaro isso e deixo que seja feito. Amém. O sal não é apenas uma substância natural, mas também uma arma poderosa nas mãos dos justos. Lembre-se da história de Eliseu. Quando as águas poluídas eram mortais, ele jogou sal nelas e declarou: O Senhor diz, eu limpei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade. Este é um dos milagres mais famosos envolvendo sal. Eliseu, que recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias, usou o sal, um símbolo de purificação e poder, para curar as águas em nome de Deus. O sal, nas mãos daqueles chamados por Deus, é mais do que um mineral. É uma ferramenta de purificação, proteção e vida. Quando usado da maneira que Deus pretendia, o sal se torna uma marca da justiça, poder infinito e misericórdia de Deus para seus filhos. Em Ezequiel capítulo 43 está escrito: Quando terminardes de fazer expiação, oferecereis um novilho sem defeito e um carneiro sem defeito. Os sacerdotes aspergirão sal sobre eles e os oferecerão como holocausto ao Senhor. Os animais oferecidos a Deus deviam ser aspergidos com sal antes de serem queimados, como sinal de purificação e santificação. Isso enfatiza a importância do sal nos rituais do Antigo Testamento, não apenas como elemento material, mas também como símbolo de pureza e preparação, antes que qualquer coisa seja oferecida a Deus. Aspergir sal em uma oferta nos lembra que, antes de qualquer coisa ser oferecida a Ele, ela deve ser purificada. Purificada, assim como nossas almas, ao se apresentarem diante de Deus, devem ser purificadas de todo pecado e impureza para serem dignas de comparecer diante dele. O sal nos rituais do Antigo Testamento não era apenas um meio de purificação, mas também uma expressão de reverência e temor diante de Deus. Pense no dinheiro. Ele passa por muitas mãos antes de chegar ao altar de Deus, como oferta ou dízimo. Você sabe onde esse dinheiro esteve? Pode ter passado pelas mãos de ladrões, assassinos, contrabandistas, bordéis ou até mesmo nas casas de bruxas. O sal sagrado é uma arma espiritual que tem o poder de purificar o dinheiro que você traz para o altar, limpando-o de toda impureza. Lembre-se da regra de ouro. Se você quiser oferecer o sal santo a Deus, faça-o com reverência e profundo respeito.
Quando você comprar sal para santificação, ofereça 100% do pacote inteiro para o serviço de Deus, dedicando-o exclusivamente para seus propósitos. Este sal sagrado não deve ser usado para nenhum outro propósito. É exclusivamente para honrar o Senhor. Não o divida, dando parte a Deus e parte para cozinhar. Entenda que quando você compra esse sal, ele é reservado apenas para uso no altar. Da mesma forma, o recipiente que você usa para o sal sagrado também deve ser separado para a adoração. Não reaproveite um pote velho de casa. Compre um novo recipiente e dedique-o exclusivamente ao Senhor. O mesmo princípio se aplica ao óleo de unção. Muitas igrejas, ao receberem dízimos e ofertas, borrifam sal sagrado sobre eles e oram pela purificação desses dons de toda contaminação, conforme explicado em Levítico capítulo 2. Embora nem todas as igrejas pratiquem esse ato profético, há aqueles que entendem que seu trabalho para o Senhor deve permanecer puro. Portanto, antes de oferecer o seu dízimo ou qualquer presente, limpe-o em casa, usando o sal sagrado, garantindo que cada oferta que você der seja pura e digna diante de Deus. A aliança, conforme mencionado em Números 18, diz: todas as ofertas sagradas que os israelitas oferecem ao Senhor, eu dou a você, seus filhos e suas filhas, como uma lei perpétua. Esta é uma aliança de sal para sempre diante do Senhor, para você e seus descendentes. Esta passagem fala claramente de uma aliança de sal que é eterna. Não era apenas para os israelitas de antigamente. Permanece em vigor hoje para todos os que honram e buscam a Deus. Você pode dizer, mas isso foi para os israelitas. Eu vos digo, somos ramos enxertados, adotados sob o amor do mesmo Pai que nos convida às suas promessas nas Escrituras. O sal, com sua propriedade de preservação, simboliza resistência, fidelidade e eternidade. Não é por acaso que é usado como sinal da aliança. A essência de qualquer aliança está em seu valor eterno, e o sal é o símbolo perfeito para isso. No Oriente, o sal era usado para evitar a decadência, razão pela qual se tornou um símbolo de estabilidade e da natureza duradoura dos relacionamentos. Os costumes antigos ensinavam que as amizades eram seladas por meio da partilha do sal. Quando duas pessoas compartilhavam uma refeição temperada com sal, isso se tornava um vínculo sagrado, uma promessa de lealdade e solidariedade eternas. Entendeu-se que comer sal juntos era um compromisso de nunca trair ou prejudicar um ao outro. Havia até um ditado que dizia que aqueles que compartilhavam sal em uma refeição se tornavam amigos para toda a vida. Deus deseja que cada sacrifício que oferecemos a Ele seja um lembrete de nosso relacionamento eterno com Ele. Quando os convênios eram feitos nos tempos antigos, as partes frequentemente compartilhavam uma refeição que incluía sal, simbolizando sua lealdade eterna e fidelidade ao convênio. Era um sinal de um vínculo inquebrável, que não podia ser considerado levianamente. A aliança do sal foi feita com solenidade e certeza, significando a seriedade do acordo. Em Números 18, fica claro que qualquer traição ou quebra da aliança do sal era frequentemente recebida com consequências graves, às vezes até a morte. Isso nos ensina que a aliança do sal não é apenas um símbolo, mas um profundo lembrete de fidelidade eterna, lealdade duradoura e nosso profundo relacionamento com Deus. Isso nos chama a lembrar que as promessas de Deus duram para sempre, e nossa parte nessa aliança deve ser tratada com a maior reverência. Era uma vez um historiador americano viajando por uma cidade no Oriente Médio. Ao ficar absorto em sua pesquisa, ele não percebeu que o sol havia se posto e a escuridão havia caído ao seu redor. Ciente dos perigos que vêm com a viagem por aquelas estradas à noite, onde ladrões e bandidos se escondem,
ele decidiu se aproximar de uma das tendas próximas para se abrigar. Ele sabia que havia uma chance de a barraca pertencer a um dos ladrões que atacavam viajantes perdidos, mas com o frio e a ameaça da noite, ele não tinha escolha. Ao se aproximar, ele falou com o dono da barraca, explicando que a cidade que ele estava tentando alcançar ainda estava longe e seria muito perigoso continuar viajando na escuridão. O homem na tenda ouviu e disse: "Você não sabe que sou um ladrão? Como você sabe que eu não vou te matar e levar tudo o que você tem?" O americano olhou para ele e respondeu: "Sim, eu sei que você é um ladrão, mas farei uma aliança de sal com você." O ladrão, ao ouvir isso, imediatamente amoleceu. Ele convidou o historiador a entrar, dizendo: "Venha, passe, seja abençoado pelo Senhor e sente-se." O ladrão colocou o pão na mesa, temperou com sal e juntos compartilharam uma refeição. Na manhã seguinte, quando o americano acordou, encontrou o ladrão guardando sua barraca e todos os seus pertences seguros e intocados. O ladrão até contou cada um dos itens do viajante e gentilmente devolveu tudo. Enquanto o historiador se preparava para partir, o ladrão não apenas garantiu que ele tinha tudo o que vinha, mas também insistiu em acompanhá-lo até a cidade, protegendo-o durante toda a viagem. Esse poderoso ato de lealdade resultou da aliança do sal que eles fizeram. No Oriente, a aliança do sal tem um profundo significado espiritual, um vínculo que, uma vez formado, é honrado com fidelidade inabalável, até a morte. O ladrão sabia que, ao fazer uma aliança com o sal, ele não estava apenas se comprometendo a proteger o viajante, mas também servindo a Deus por meio de sua honra. A aliança não era apenas entre dois homens, mas uma promessa sagrada ao divino, que transcendia o tempo e duraria até mesmo além da morte de uma das partes envolvidas. A aliança do sal, enraizada na antiga tradição, permanece um acordo indissolúvel que permanece firme até o fim do mundo. Certa vez, um comerciante foi a um campo para comprar 100 ovelhas. Ao chegar, ele percebeu que o pastor tinha 300 ovelhas e queria vendê-las todas. O comerciante rapidamente entendeu que não tinha dinheiro suficiente para comprar todos eles. Vendo isso, o pastor disse: "Faça uma aliança de sal comigo. Eu lhe darei todas as 300 ovelhas, e dentro de 60 dias você me pagará pelas 200 restantes." O comerciante concordou, e eles compartilharam uma refeição temperada com sal para selar a aliança. O comerciante então levou para casa as 300 ovelhas como prometido. No entanto, 30 dias depois, o comerciante faleceu. Seu filho, ao descobrir a aliança do sal que seu pai havia feito com o pastor, entendeu a responsabilidade deixada para ele. No 60º dia, o filho foi ao pastor e pagou a quantia restante que seu pai devia, honrando a aliança do sal. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a aliança do sal não é apenas um simples acordo entre os homens, mas um compromisso sagrado entre o homem e Deus. Representa um relacionamento equilibrado, onde ambas as partes devem honrar uma à outra. Você não pode fazer um convênio com Deus e depois viver como quiser, desconsiderando seus mandamentos. Deus honra aqueles que o honram. Sua promessa é que ele será seu pai e você será seu filho. Mas você também deve se lembrar e obedecer aos mandamentos do Senhor. A aliança do sal é um poderoso lembrete de lealdade e reverência. Um vínculo que perdura, seja entre os homens ou com o próprio Deus. A história do Vale do Sal, em Êxodo 20, é de triunfo e bênção, onde a vitória pertence àqueles que lutam sob o favor de Deus. De acordo com 2 Samuel, este vale tornou-se um lugar significativo de conquista quando Davi voltou depois de derrotar 18.000 arameus lá. Mas seu triunfo não parou com aquela vitória. Ele, pessoalmente, matou 10.000 edomitas no mesmo vale, marcando esta terra com um legado de vitória que perdura até hoje.
A batalha continuou através das gerações, com Amazias mais tarde reunindo suas forças no Vale do Sal, onde ele também liderou uma grande batalha, matando 10.000 homens de Seir. Este vale testemunhou o triunfo dos israelitas 2 vezes, uma com a derrota de Davi de 18.000 arameus e novamente com a vitória de Amazias. Embora os estudiosos ainda não tenham identificado a localização exata deste lendário campo de batalha, o significado do que aconteceu lá é inegável. Davi foi celebrado por seu povo por alcançar essas raras e extraordinárias vitórias. Vitórias que vieram contra todas as probabilidades. As forças que se opunham a ele eram vastas, o exército dos israelitas comparativamente menor e a batalha era feroz. No entanto, Deus estava com Davi, e no Vale do Sal ele reivindicou não apenas uma, mas várias vitórias. Foi neste vale, em circunstâncias que pareciam impossíveis, que Davi não foi apenas fortalecido, mas exaltado. Seus inimigos caíram diante dele, e os israelitas foram lembrados de que, quando Deus está do seu lado, nenhuma força, por maior que seja, pode resistir a você. O Vale do Sal tornou-se um símbolo do favor divino, onde, contra todas as probabilidades, os escolhidos de Deus prevaleceram, e a história foi marcada para sempre pelas vitórias de seu povo. Isso era mais do que um campo de batalha. Foi um testemunho da fidelidade de Deus em libertar aqueles que confiam nele. A vitória neste vale não foi apenas uma conquista militar, foi o desdobramento da promessa de Deus de estar com seu povo, lutar suas batalhas e conceder-lhes triunfo sobre seus inimigos. Quero compartilhar com vocês algo muito importante através deste conto. Se você não travar suas batalhas, nunca vencerá. Muitos de nós crescemos com o ditado: Deus lutará por nós. Mas isso é apenas meia verdade. Deus venceu as maiores batalhas. Ele realizou tudo através do sacrifício de Jesus. Mas cada um de nós ainda tem que lutar por nossas próprias bênçãos. Um erro que muitos cristãos modernos cometem é que eles apenas oram, apenas choram, mas não agem. Deixe-me ser claro, Jesus é a palavra, e a palavra se fez carne, mas sua palavra sempre foi acompanhada de ação. Jesus não passou toda a sua vida orando e não agindo. Ele sabia, como Davi sabia, que às vezes temos que enfrentar nossas batalhas praticando a fé que professamos. Sim, devemos orar, jejuar e louvar a Deus, mas também devemos praticar o que acreditamos com todo o nosso coração e com ações concretas. Para os israelitas, o sal tinha um significado muito importante. Através do sal, a aliança entre Deus e o homem foi feita. Através do sal, as ofertas eram purificadas. E através do sal, as pessoas podiam abençoar ou amaldiçoar. Mas naquele dia, Davi teve que provar ao povo que Deus estava com ele, que o sal da aliança o cobria e que a vitória viria das mãos de Jeová. Agora, aqueles que querem receber as bênçãos de Deus, o que farão para alcançá-las? Você vai apenas sentar e esperar? Você vai orar em casa e esperar que Deus faça tudo por você? Ou você vai apenas sair na igreja e se sentir confortável com isso? Muitos cristãos tendem a esperar que Deus haja, mas não estão dispostos a sacrificar ou fazer mais do que o mínimo esforço para provar sua fidelidade. Queremos as maiores bênçãos com o mínimo de esforço, mas as bênçãos vêm da luta e da ação. A história de Davi é uma prova de como o sal pode ser uma bênção ou uma maldição. Se você for para a batalha acreditando que vencerá, o sal será sua bênção. Mas se você lutar sem entusiasmo, o sal pode ser sua ruína. Os inimigos de Deus sabem disso. Até as bruxas conhecem o poder do sal. Se uma bruxa amaldiçoar sua casa com sal e você não se consagrar a Deus, essa maldição pode ficar com você. Mas se você entender que o sal é uma arma dada a você por Deus para protegê-lo e honrar a Deus com sua fidelidade,
nenhuma maldição poderá atingi-lo. Como cristão, você não está apenas orando, jejuando e vivendo moralmente, mas também está se engajando em uma guerra espiritual, vivendo uma vida espiritual e praticando o que acredita. Se sua vida carece de espiritualidade, então você está perdendo algo importante. O sal é um símbolo de luta. Em muitos casos, Jesus curou apenas com palavras, mas outras vezes ele usou atos proféticos para demonstrar que ele era o Filho de Deus. Lembre-se da história em João 9, quando Jesus encontrou um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem este homem nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite em que ninguém pode trabalhar. Quando ele disse isso, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e espalhou nos olhos do homem. Então ele lhe disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem foi e quando voltou, ele podia ver. As ações de Jesus nos lembram que a fé não é apenas palavras, mas deve ser acompanhada por ações. Lute, haja, e você verá a bênção de Deus entrar em sua vida. Talvez você não tenha entendido totalmente o que estou tentando transmitir. Então, deixe-me explicar através de um exemplo sobre plantas. Todos nós sabemos que Deus criou tudo, e todas as coisas foram feitas para a sua glória. Entre essas maravilhas estão as plantas, que foram criadas para curar corpos humanos e animais. Algumas até têm a capacidade de curar as doenças mais perigosas. Muitos medicamentos modernos, como aspirina e morfina, são originários dessas plantas. Então, as plantas são materiais ou espirituais? Naturalmente, você pensaria neles como materiais, uma vez que existem no mundo físico que podemos ver. Mas e se eu lhe dissesse que essas plantas, como tudo o mais, na verdade se originam do reino espiritual? No início, não havia nada além do vazio, e de repente, tudo foi criado. É assim que começa a história do Gênesis. O mundo físico, como o conhecemos hoje, é o resultado de Deus infundir o Espírito na matéria. Tudo existia primeiro, na mente de Deus, antes de se materializar no mundo visível. Como Jeremias disse: antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te separei. O próprio Jesus foi o Espírito que se fez carne, entrando no mundo para trazer vida. Então, como isso se relaciona com nossa discussão? Lembre-se, o sal é apenas uma substância material até que seja combinado com algo espiritual. Quando consagrado, o sal se torna um símbolo de aliança, purificação e bênção. Jesus demonstrou isso por meio de suas ações quando curou o cego. Enquanto falava, cuspiu no chão, misturou sua saliva com o pó e aplicou-a nos olhos do cego. Claro, sujeira é apenas sujeira, mas do pó, Deus criou a humanidade e todos os seres vivos. A saliva é apenas saliva, mas também é água, e a água foi criada para trazer vida. Jesus entendeu a conexão divina entre matéria e espírito, e foi por meio de sua autoridade que ele usou os elementos mais simples para realizar milagres. Mas há um detalhe-chave nesta história, encontrado em João capítulo 9. Ele lhe disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. O cego obedeceu, foi lavar-se, e quando voltou, seus olhos se abriram e ele pôde ver. Foi a obediência e a ação que deram vida ao milagre. Com isso, aprendemos que todas as coisas materiais, sejam sujeira, água ou sal, podem se tornar instrumentos de milagres quando combinadas com fé e espírito. As bênçãos vêm quando agimos com confiança e obediência a Deus. Desde os tempos do Antigo Testamento, o sal tem sido usado como ferramenta na guerra espiritual, simbolizando a aliança entre Deus e Davi. O sal
não é apenas uma substância física, carrega um profundo simbolismo espiritual. Tem sido usado para purificar ofertas e amaldiçoar lugares marcados pelo pecado, representando a eternidade em sua aliança com Deus. Ao longo de gerações, o sal tornou-se um poderoso emblema de purificação, maldição e estabelecimento de alianças. Ao usar sal, ele deve ser manuseado com cuidado, pureza e reservado exclusivamente para fins sagrados. O processo de compra, consagração e uso do sal deve ser feito com reverência, utilizando itens novos e especiais dedicados apenas para esse fim. O sal é mais do que um elemento material. Representa pureza espiritual e devoção. Quando os crentes usam sal, eles devem se comprometer totalmente com Deus e viver como filhos da verdadeira fé. O sal é usado em áreas afligidas por maldições de feitiçaria, pelo pecado e maldade da humanidade, ou em lugares onde os espíritos malignos se recusam a sair. Ao usar o sal, os crentes são chamados a orar com forte fé para intervir e conter qualquer espírito de vingança ou forças do mal que tentem resistir. Além disso, o sal é usado para quebrar maldições geracionais de corrupção e pecado transmitidas pelas famílias. O sal pode ser aplicado ao útero para cortar simbolicamente os laços ancestrais e libertar o indivíduo de legados sombrios do passado. O sal também é espalhado sobre os dízimos e ofertas quando colocados no altar, orando por sua purificação e consagração diante de Deus. Nos espaços consagrados, o sal é aspergido dentro das casas e lugares sagrados para afirmar que essas áreas são protegidas pela graça divina e que nenhuma entidade demoníaca ou encantamento detém poder sobre elas. O sal serve não apenas como meio de purificação, mas também como ferramenta de proteção e bênção, afirmando a presença de Deus na vida de seus filhos. Quando entendemos o significado espiritual do sal e o usamos com um coração puro, estamos decretando um convênio sagrado com Deus que traz paz, bênçãos e proteção eterna. Nas culturas orientais, o sal tem sido um símbolo de compromisso mútuo, confiança e lealdade eterna. Compartilhar sal significa uma promessa de não trair ou prejudicar uns aos outros, um vínculo que transcende o tempo e a distância. No entanto, como todas as ferramentas espirituais, o sal só mantém seu verdadeiro poder quando está enraizado na fé e no compromisso com Deus. Sem essa base, o sal nada mais é do que uma substância comum, sem o significado mais profundo que deveria incorporar. Deixe-me oferecer um aviso final e poderoso sobre isso. Você já ouviu a história da serpente de bronze que Deus ordenou que Moisés criasse em Números 21? Depois de deixar o Monte Hor, os israelitas ficaram desanimados em sua jornada em direção ao Mar Vermelho. Eles começaram a resmungar contra Deus e Moisés, dizendo: "Por que nos tiraste do Egito para morrermos neste deserto? Não há pão nem água e detestamos essa comida miserável." Em resposta à rebelião deles, Deus enviou serpentes ardentes entre eles. Essas serpentes morderam as pessoas e muitas delas morreram. Percebendo seu pecado, o povo foi a Moisés e implorou: "Pecamos por falar contra Jeová e contra você. Por favor, ore a Jeová para tirar as serpentes." Moisés, como um intercessor fiel, orou pelo povo. Em resposta, o Senhor o instruiu: "Faça uma serpente ardente e coloque-a em um poste. Quem for mordido e olhar para ele viverá." Moisés obedeceu, criando uma serpente de bronze e erguendo-a no alto de um poste. E assim como Deus prometeu, qualquer um que olhasse para a serpente de bronze era curado das mordidas mortais. Este foi um ato divino de misericórdia, um sinal físico tangível dado por Deus para que seu povo pudesse encontrar cura e salvação do veneno. Mas a história não termina aí. Com o tempo, o povo de Deus mais uma vez caiu na corrupção.
Em 2 Reis 18, lemos que o rei Ezequias, um rei justo, removeu os altos, quebrou as pedras sagradas, cortou os postes de Asherá e destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito. Por quê? Porque naquela época, os israelitas começaram a queimar incenso para ele, adorando-o e chamando-o de Neustã. Eles haviam esquecido que os milagres vinham de Deus, não da estátua. Eles mudaram seu foco do poder divino de Deus para o próprio objeto. Esta é uma lição importante. As ferramentas espirituais não devem ser idolatradas. A mesma lição se aplica ao sal. Destina-se a ser uma ferramenta a serviço dos filhos de Deus, não um objeto de adoração. Ao usar o sal em práticas espirituais, isso deve ser feito com o coração adequado, com reverência a Deus e reconhecimento de que o sal é apenas um recipiente para o poder de Deus. É um meio de demonstrar a autoridade e a bênção de Deus. Nunca devemos cometer o erro que os israelitas cometeram ao elevar o símbolo acima daquele que lhe deu poder. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser servos fiéis, manuseando as ferramentas de Deus com cuidado e respeito. Não devemos tomar esses presentes levianamente ou usá-los de maneira frívola ou descuidada. Em vez disso, devemos entender o propósito divino por trás dessas ferramentas e usá-las corretamente, lembrando sempre que o poder pertence a Deus. Se fizermos isso, receberemos continuamente o favor de nosso Pai Celestial. Este é um lembrete para todos os crentes. Não viva em reclamação, autopiedade ou dúvida. Você é um guerreiro em uma batalha espiritual. E a única maneira de seguir em frente é para frente. Não há como voltar atrás. O verdadeiro cristão não recua nem perde a fé quando os tempos ficam difíceis. Em vez disso, eles permanecem firmes em sua confiança em Deus, tanto em tempos de prosperidade quanto em tempos de provação. Essa fé deve permanecer inabalável, não importa a circunstância. Se você é cristão, é chamado a viver sobrenaturalmente, não limitado aos limites deste mundo. E se o significado espiritual do sal na Bíblia o surpreende, imagine o que mais está esperando para ser descoberto. Há um poço profundo e rico de sabedoria na Bíblia, e cada vez que nos aprofundamos nele, encontramos mais tesouros sobre as maneiras pelas quais Deus se move através das coisas comuns, seja sal, serpentes ou até mesmo o pó da terra. Para encerrar, encorajo você a pensar profundamente sobre como o sal, essa substância simples e cotidiana, pode servir como um lembrete de nosso compromisso com Deus, uma ferramenta de purificação e um símbolo de lealdade eterna. Deixe-o lembrá-lo de que nossa fé deve ser sempre ativa, não passiva. Somos chamados a agir com fé, a usar as ferramentas que Deus nos deu com sabedoria e reverência e a manter sempre os olhos nele. Se esta mensagem tocou seu coração, eu o encorajo a continuar explorando essas verdades poderosas. Sempre há mais a aprender e juntos podemos aprofundar nossa compreensão da palavra de Deus. Se você achou este conteúdo valioso, peço que apoie, inscrevendo-se para não perder nenhum ensinamento futuro. Por favor, compartilhe esta mensagem com sua família e amigos, dê um like e deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Respeite as opiniões dos outros, mas vamos nos envolver em um diálogo significativo. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir o alcance dessas verdades poderosas. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe abundantemente em sua jornada de fé. Siga em frente, permaneça fiel e nunca perca de vista aquele que dá vida.